Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos então fazer alguns exercícios de dimensionamento de chavetas, né? Iniciando com esse exemplo prático, que temos uma engrenagem, né, que é acoplada a um eixo de 46 milímetros de diâmetro, como mostra essa figura aqui, por meio de uma chaveta, né, de aço 1045, né, que tem dimensões 9 milímetros de altura e 14 milímetros de largura, né? Aí, sabendo-se que o momento torsor, né, MT, aplicado à engrenagem é de 650 mil Nm, né, e que a tensão de cisalhamento admissível do material da chaveta é de 60 megapascal, determine qual o comprimento mínimo da chaveta para resistir ao esforço de cisalhamento, né? Então nós vamos analisar, nesse caso prático, exclusivamente a questão do cisalhamento, né? Para esse exercício, antes de começar a resolvê-lo, chamar atenção para a questão de unidades de medida, né? Então, vocês vejam, né, esses elementos mecânicos, é normal a gente utilizar no mundo da mecânica milímetros, né, para representar a unidade de comprimento. Queria lembrar para vocês a questão da unidade megapascal, né? Megapascal é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado. Então 60 megapascais equivale a 60 newton por milímetro quadrado. Então, para a gente utilizar unidades de medidas compatíveis, a força tem que ser dada em newtons, comprimento em milímetro, né? A área é milímetro quadrado, e tensão é em megapascal, né? Se a gente fizer isso, a gente está utilizando unidades de medidas compatíveis, tá bom? Cuidado se o exercício der kgf, centímetro quadrado, centímetro, precisa ser tudo convertido, né, para essas mesmas unidades, né? Newton para força, milímetro para comprimento e megapascal para tensão. Então vamos lá, gente, né? Nesse exercício, então, né, esse momento torsor que é produzido na engrenagem, né, ele vai produzir nessa junção, né, nessa superfície de contato com a chaveta, né, ela vai estar produzindo um esforço cortante na chaveta, né, que eu estou chamando aqui de F, né? Então, o momento torsor produzido pela polia, né, no contato com a chaveta, produz então um esforço, né, que eu estou chamando de F cortante, né, que vai tender a cisalhar a chaveta nessa superfície aqui que eu estou indicando com um tracejado aqui, ó, nesse plano aqui, ó, tá certo? Bom, vocês estão lembrados do conceito do momento, né? Da equação matemática. O momento é força vezes braço, né? Então, se eu sei que está existindo um momento, né, nesse sistema aqui, ó, né, que equivale a 650 mil Nm, né, nessa posição da força que está sendo aplicada aqui, nessa posição da chaveta, com o braço L, eu consigo calcular, né, quanto que é a força, né, aplicada nesse ponto aqui, ó, né, porque eu sei que a força vezes o braço é igual ao momento, né, então o mesmo momento que está sendo aplicado na polia está sendo aplicado no eixo, está sendo aplicado na chaveta, tá? Então esse é o princípio básico que eu tenho que começar esse exercício. Como sempre, né, eu falo para vocês organizarem o raciocínio, né, primeiro listar quais são os dados do problema, né? É dado que o diâmetro do eixo é 46 milímetros, que o momento torsor é 650 mil newtons milímetros, as dimensões da chaveta que são dadas e que a tensão de cisalhamento é 60 megapascal. Pergunta que é dada no problema: qual que é o comprimento da chaveta? E aí eu tenho as equações, né? Aqui eu representei a seção transversal, a chaveta, né? Uma vista em perspectiva. Essa seção que está em vermelho aqui é a área que vai ser que vai estar resistindo ao esforço de cisalhamento. Equações que a gente tem. Primeiro que o momento torsor, né, é igual a força vezes deslocamento, vezes o braço, desculpe, o momento é a força vezes o braço, né, sendo que o braço que eu tenho aqui, ó, né, é exatamente igual ao raio, né, estão percebendo? Né?
lembrando sempre que o eixo está girando em torno desse, né, desse eixo aqui, ó. Então, esse braço L representa o raio no meu eixo, né? Ou seja, o diâmetro dividido por 2, como está representado aqui. Eu tenho a equação da tensão de cisalhamento. Tensão é força sobre área, força cortante dividido pela área cisalhada. Eu já sei que a área cisalhada é um retângulo, né, de lados L, que é o comprimento da chaveta, vezes B, que é a largura da chaveta. E eu tenho a condição de aprovação, né? Essa tensão de cisalhamento tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Essas são as 4 equações que eu tenho que lidar para resolver esse problema. Então, primeiramente, né, primeira etapa, eu vou calcular qual é a força de cisalhamento F aqui, ó, né, utilizando então a equação, né, que o momento é força vezes o braço. Eu já sei que o braço é o diâmetro sobre 2, é o raio desse meu eixo. Substituindo os valores, né, momento torsor 650.000 newtons por milímetro, newton vezes milímetro. Força eu não sei, é o que eu quero descobrir. Diâmetro 46 milímetros, substituindo a equação. Então 650.000 é igual a força vezes 23. Faço essa continha, né, isolo F, passo 23 para baixo. Força é 28.260,8 newtons. Certo? Então achei qual é o valor da força de cisalhamento atuante nesse ponto aqui da chaveta. Tá? Lembrando sempre que esse é o momento máximo que eu tenho aqui nesse ponto do meu eixo. A segunda etapa é o cálculo da área cisalhada, da área mínima, né? Que é essa área que está em vermelho. Né? Bom, eu tenho a equação então da tensão de cisalhamento, que é força sobre área, força cortante dividido pela área cisalhada. Eu sei que a minha tensão vai ser máxima quando a minha área for mínima. Né? A tensão máxima que eu posso ter, então, né, nas chavetas para não ter o cisalhamento é exatamente a tensão admissível. É a máxima tensão que eu posso ter, é a tensão limite. Então, quando eu tiver a tensão admissível, eu vou ter a área mínima cisalhada. Isolando aqui, né, e substituindo os valores nessa equação, eu tenho que a tensão, né, admissível de cisalhamento, que é 60, é igual à força cortante, que eu calculei na etapa anterior, dividido pela área mínima, né, que é cisalhada. Isolando a área cisalhada, passando a área para cima, o 60 para baixo, né, eu tenho que a área cisalhada é 28.260,8 dividido pelo 60. E aí, fazendo essa continha, eu tenho que a área cisalhada mínima é 471 milímetros quadrados. Certo? Bom, agora que eu já sei qual que é a área mínima, né, usando a equação da área desse retângulo aqui, né, lado vezes largura, L vezes B, substituindo os valores, 471, que é a área mínima, milímetros quadrados, que eu calculei na etapa anterior, é igual ao comprimento mínimo vezes o B, que eu já sei também, que é dado do problema. Isolando o L, né, que é o comprimento da chaveta, passo 14 para baixo. O comprimento mínimo da chaveta é 471 por 14. Fazendo essa continha, eu tenho que o comprimento mínimo da chaveta é 33,6 milímetros. Tranquilo, né, gente? Olhando o catálogo, né, vamos ver se isso aqui, né, faz sentido. Então, primeiramente, né, eu tenho as dimensões do meu diâmetro. Né? Eu sei que 46 milímetros, então está entre 44 e 50. Né? A dimensão da chaveta, então, para esse caso, ele tem o B, né, a largura 14 milímetros, né, e a altura 9 milímetros.
né, como é dado no problema. Então confere. Legal. E o comprimento que eu achei aqui, ó, né, no problema, é 33,6. Né? Então vamos olhar no catálogo, né? 33,6. Eu não tenho exatamente essa medida, né? O mais próximo que eu tenho, então, é 36 milímetros, né? O imediatamente superior. Então eu vou adotar a chaveta de 36 milímetros, que eu tenho certeza que vai resistir, então, ao meu esforço de cisalhamento. Tranquilo, gente? Legal. Vamos então dar um outro exemplo prático, né, calculando aí pelo esforço de compressão. Antes disso, né, mostrar para vocês como é que eu calculo, né, a força de esmagamento, né, a força de compressão, quando é dado o momento fletor. Né? É uma continha que é sempre comum acontecer nos problemas. Né? Então aqui é uma figura mostrando a chaveta, né, em perspectiva. Essa área em vermelho vai ser a área, né, que vai ser comprimida, né, pelo cubo da minha engrenagem. Relembrando para vocês que essas dimensões de altura da chaveta, largura da chaveta, profundidade do rasgo de chaveta do eixo, né, que é o H1, né, esse H2 também, né, que é a altura até do rasgo do cubo. Né? Isso aqui tudo são valores dados em catálogo em função do eixo, do diâmetro do eixo D aqui, ó, certo? Então, como calcular a força de esmagamento, né, a força de compressão provocada por um momento torsor aplicado ou no eixo ou na minha engrenagem, na minha polia? Né? Então, vamos lá fazer um raciocínio. Vocês lembram que momento é força vezes o braço. Né? Então, qual será que é o momento, né, produzido por essa força de esmagamento, né, que está representando aqui essa força distribuída de esmagamento, né, na superfície da minha chaveta? Então, eu tenho que descobrir qual que é o valor do braço, desse braço aqui, né, desse ponto aqui até o ponto que o eixo está girando aqui, ó, essa distância aqui, ó. Tá? Ter vários jeitos de eu saber. Então vamos ver um dos jeitos possíveis aqui. Ó. Bom, primeiramente assim, ó, nesse modelo que eu tenho aqui de esmagamento de chavetas, né, eu estou representando aqui nessa figura. Se essa aqui for a altura da chaveta, né, a metade do valor da altura, que é a área que está sendo, o comprimento aqui da chaveta que está sendo comprimido, né, a metade dessa altura aqui, ó, né? Se a gente for somar metade da altura, mais metade da altura, mais metade da altura, tem 3/4 da altura, né? Desde esse ponto da base da chaveta até esse ponto aqui, ó, que está representado ali. Ó. Legal. Como achar então a distância desse ponto, do centro do eixo, até esse ponto aqui, ó, da chaveta? Vamos lá, um jeito de fazer isso é a seguinte forma. Bom, isso aqui, ó, esse comprimento é igual ao diâmetro do eixo, certo? Que é D sobre 2, menos esse valor aqui, esse espacinho aqui, até o fundo da chaveta, que é igual exatamente ao H1, que é um dado que a gente encontra no catálogo, mais essa altura aqui, ó, que é igual a 3/4 de H. Né? Então, D sobre 2 menos o H1 mais 3/4 de H é exatamente a distância daqui do centro do eixo até esse ponto aqui superior. Certo? Substituindo esse valor do L na equação ali, ó, momento torsor F vezes essa equaçãozinha que eu achei anteriormente aqui. Se eu isolar a força de esmagamento, passar essa expressão para baixo, né, a força de esmagamento é igual ao momento torsor dividido por essa expressão aqui. Ó, né? Então, usando diretamente essa equação, né,
para o caso então do esforço de esmagamento, eu consigo, a partir do momento torsor, chegar no valor da força de esmagamento aqui, ó, né? Desde que eu saiba qual que é o diâmetro do eixo. Tá certo? Né? Legal, gente. Né? Nesse próximo exemplo, né, nós vamos utilizar então o mesmo arranjo, né, anterior ali, ó. Só que em vez de calcular, fazer o dimensionamento, né, calcular o L pelo esforço de cisalhamento, vamos calcular pelo esforço de compressão. Né? Vamos saber qual que seria o comprimento mínimo para a chaveta resistir ao esforço de compressão ou de esmagamento. Né? Os dados são exatamente os mesmos. E para facilitar o nosso trabalho aqui, eu já calculei, né, qual que é o valor da força de compressão, né, usando essa expressão aqui, ó, tá certo? Para facilitar, já está calculado aqui, ó, 26.804 newton. É essa força de esmagamento. E eu peço então para determinar qual é o comprimento mínimo da chaveta. Chaveta com as mesmas dimensões que no exercício anterior. Né? Os dados são os mesmos, né? A única diferença é que a força de compressão é dada aqui, né? Que já foi calculada. E as equações que eu tenho, né? Tensão de compressão é a força de esmagamento dividido pela área que está comprimida aqui, que é essa que está representada pelo retângulo em vermelho ali. Né? A área de esmagamento que a gente mostrou já anteriormente é igual ao comprimento vezes essa altura aqui. Essa altura é a altura da chaveta, que é H, menos o H1. Dá esse valor aqui. Ó. Então a área de esmagamento é comprimento vezes H menos H1. E a condição de aprovação é que a tensão de compressão tem que ser menor ou igual à tensão admissível do material da chaveta. Certo? Então vamos lá. Primeiramente, né, eu calculo então qual que é a área mínima esmagada. Como é que eu calculo isso? Né? Eu tenho a expressão aqui da tensão. Tensão é a força sobre a área. Força de esmagamento dividido pela área comprimida, área esmagada. Na condição que eu tenha a máxima tensão possível, que eu posso ter a tensão admissível, certo? Eu vou ter a área mínima esmagada, porque tensão é inversamente proporcional à área, certo? Então, se eu utilizar a tensão admissível, né, e substituir os valores que eu conheço aqui, né, fica o seguinte: tensão admissível, que é 100 megapascal, é igual à força de esmagamento, que é dada, né, do problema, 26.804 newton, dividido pela área de esmagamento mínimo. Isolo a área de esmagamento, do denominador passo para cima no numerador e o 100 passa para baixo. A área de esmagamento mínima, então, é 26.804 dividido por 100. Ou seja, a área de esmagamento mínima é 268 milímetros quadrados. Tá? Bom, uma vez sabendo qual é o valor da área de esmagamento mínima, né, sabendo o valor do H e H1 que é dado de catálogo, eu calculo qual que é o valor do comprimento mínimo da chaveta. Né? Então vamos lá. Primeiro vamos achar então o valor de H1, que alguns catálogos dão como T1, né? Que é a profundidade do rasgo da chaveta. Né? Então vamos lá. Pegando o catálogo, né? Eu sei qual é a dimensão da minha chaveta, sei qual é o diâmetro do meu eixo também, né? Diretamente no catálogo eu vejo qual é a profundidade do rasgo do eixo, que na figura aqui está no T1. Né? Olhando na tabela eu tenho que esse valor do T1, né, que é a profundidade do rasgo da chaveta, é 5,5 milímetros. Certo? Então já sei que o H1 é 5,5 milímetros. Então aqui é só substituir os valores, né, na minha equação. Área mínima, que foi calculada anteriormente, 268 milímetros quadrados, é igual ao comprimento mínimo da chaveta vezes H é dado do problema, altura
9 milímetros, que também tem no catálogo, menos H1, já encontrei no catálogo, que é 5,5 milímetros. Fazendo essa continha fica 3,5. Passo, isolo o comprimento mínimo da chaveta igual a 268 dividido por 3,5. Ou seja, fazendo a continha, o comprimento mínimo da chaveta é 76,5 milímetros. Tranquilo? Então, assim, ó, eu consigo calcular o valor do comprimento, né, da chaveta, tanto com relação ao cisalhamento, no exemplo prático 1, como por esmagamento, né, que foi o exemplo prático 2. Né? E aí, para fazer o dimensionamento então desse meu engrenamento, eu escolho qual que é o comprimento máximo, né? Ou por cisalhamento ou por esmagamento. Né? Nesse caso aqui, né, desse exemplo, o comprimento maior que eu tenho é exatamente 76,5 milímetros, que vai ser o comprimento então da minha chaveta, para suportar tanto o esforço de cisalhamento quanto ao esforço de esmagamento aqui. Ó. Tá bom, gente? Legal. É isso que tínhamos por hoje. Né? A gente tem um exercício proposto no Moodle. Vocês vão ter que fazer essas continhas de dimensionamento também e mais alguns exercícios conceituais ali, tá bom? Na próxima aula nós vamos então falar sobre o último elemento de fixação, que são os pinos e contrapinos aí, tá bom? Então até a próxima aula, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para a gente ali, tá bom? Até a próxima aula.